Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está na minha rede aqui no LinkedIn. Bom, vou começar me apresentando, mas eu queria falar de um tema muito importante sobre liderança servidora. Também vou falar sobre negociação de conflito e como que a gente pode criar um ambiente colaborativo de alto desempenho na era digital. Eu, Carlos Alexandre, levei essa palestra junto com a Thalita. Eu fui o idealizador da palestra. Claro, a Thalita também teve a sua contribuição, mais de 70% da escrita e da ideia, inclusive quem promoveu para participar do Agile Brasil o script para conseguir ter a palestra aprovada no Agile Alliance fui eu. Depois eu fiz o convite a ela, a Thalita Fábio, foi a minha gestora lá no Banco Carrefour. E agora eu quero trazer de novo esse cenário, mas trazendo algumas nuances diferentes sobre negociação de conflito, como é que a gente pode negociar e como é que a gente pode tornar um ambiente menos tóxico, como é que a gente pode deixar a sanidade mental em projetos através de liderança servidora. Eu não acredito que em outra forma a gente não consiga ter um ambiente colaborativo de alto desempenho se não tivermos líderes servidores. Então vamos comigo, venham comigo nessa jornada que é importantíssima. Você está aí comigo do lado, vamos emergir agora. Existem vários líderes aqui que estão nesse cenário e eu quero contar com vocês para que vocês venham comigo, entendam o que eu estou trazendo e também, claro, vou pedir para que vocês façam um comentário de vocês, deixem aí o seu engajamento, o que você entende sobre liderança servidora, se você faria dessa forma ou não, mas vamos lá, vamos comigo. Primeiro eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, tem muita gente na minha rede, mas obviamente quando alguém curtir este vídeo, vai estar aparecendo para vocês aí, então é importante que eu me apresente a vocês, tá bom? Meu nome é Carlos Alexandre, podem me chamar de Carlinhos também, ou Alexandre, enfim, mais conhecido como Carlinhos. Sou o pai de duas lindas princesas, que eu brinco como o nosso querido amigo Ibson do Pipoca Ágil. Ele disse que ele é CEO, né, de startup, e eu digo que elas estão em processo de aceleração para virarem startups. É a Mariana e a Isabelle, e claro, a CEO da minha vida é a Marcele, é a mãe das minhas duas filhas. Atuo como Project Manager com 12 anos de experiência em projetos nacionais e internacionais, tanto no Brasil quanto no México, Estados Unidos e Portugal, na Europa. Mestre em Big Data e Business Intelligence pela Universidade de Negócios, Escola de Negócios de Barcelona. Tenho experiência com mais de 23 anos no mercado de tecnologia da informação e sou docente com mais de 6 anos de experiência no Brasil, Portugal e Angola, como universidades da FGV, Strong FGV em Santo André, São Paulo, Unifacamp, ali na região de Campinas, e também no SPTEC, aqui de Angola, onde eu dou aula remotamente. Então, imergido sobre quem é o Carlos, vamos agora sobre o processo de liderança servidora. A liderança servidora é um estilo de liderança baseado em filosofia. Sim, nós temos que trazer filosofia para servir os outros. Isso começou, inclusive, com Jesus. Jesus serviu a humanidade. E várias pessoas se inspiram nesse conceito de liderança servidora. Então, é uma abordagem que é um estilo de liderança que pode ser aplicado em ambiente digital ou em qualquer equipe. Pode ser numa equipe de construção civil, uma equipe de marketing ou uma equipe de futebol, não importa. Ser um líder servidor, a gente tem exemplos do Renato Gaúcho no Fluminense, o Luiz Henrique no PSG, e temos vários exemplos, Dalai Lama, falei de Jesus Cristo e vários outros que a gente pode trazer. Claro que Jesus, para mim, é o patamar mais alto de liderança servidora. Se um dia a gente conseguir chegar 0,1% do que ele foi, seremos grandes líderes servidores e o mercado de trabalho vai estar com menos ambiente tóxico e com menos insanidade mental. Então, muitas das vezes, as equipes trabalham de forma remota e precisam colaborar uns com os outros. Então, como é que a gente faz com que esse ambiente volátil e não tenha o face-to-face, como eu estou tendo a oportunidade com vocês,
faz com que a gente possa estar juntos. Bom, vamos ver. Bom, a gente tem aqui duas formas de liderança. Lideranças tradicionais e lideranças servidoras. As tradicionais se vestem com uma roupagem também para um mecanismo de defesa, também para mostrar um alto índice de hierarquia, mostrar imponência sobre o seu liderado. As lideranças servidoras não estão importando, obviamente que a gente tem que ter o contexto, o conceito consensual dentro da empresa, a gente tem que ter um lado importante, cultural. Naquele país que eu estou morando, na empresa que eu estou vivendo, como é que as pessoas se comportam? Como é que elas se vestem? A vestimenta, claro que é importante, mas as tradicionais, essa forma como está sendo representada aqui de terno e gravata, é uma forma bem demonstrada que está trazendo uma forma de estar mostrando que está à frente, hierarquicamente, dos seus liderados. Líderes servidores se vestem de uma forma mais leve, para tentar desmistificar essa distância entre a equipe e o liderado, para tentar servir mais os seus liderados, e não as suas vontades, as suas necessidades. Mas vamos continuar emergindo sobre isso. Bom, então, no tradicional, os chefes, né, porque não podemos dizer que é um líder, ele desmoraliza. Ele tem uma liderança muito mais pautada no berro, no grito, no medo, pautando o medo os seus funcionários, os seus colaboradores. E o líder servidor, ele confia nos seus liderados, ele delega, ele tem uma liderança que vai servi-los, não as vontades, mas as necessidades do projeto, da empresa, da equipe de futebol, da equipe de marketing, de vendas. O líder servidor, ele é exemplo, mas é um exemplo suave, leve. Ele dá feedbacks construtivos individualmente e faz elogios em público. O chefe, ele xinga, ele reclama sempre na frente de todo mundo. E também acaba fazendo elogios também, mas acaba sendo levado por uma ira, uma energia que não gera sinergia. E é isso que no mercado de gestão de projetos acaba gerando conflito. Se você tem pessoas que ajam de uma forma onde só ele está ganhando, ou ele está querendo mostrar que tem que ganhar, não tem o ganha-ganha, o win-to-win, e faz com que os conflitos sejam mal geridos, ou sejam aumentados, como se fosse uma lenha. Quando a gente coloca a lenha ali no trem, os antigos trem, lenha na fogueira, a famosa lenha na fogueira, o chefe acaba botando muita lenha na fogueira, mental, psicológica, pressão. Óbvio que a gente está num mundo que vivemos por resultado. Precisamos ter os indicadores na nossa mão e os nossos mercados de gestão de projetos não pode falhar. A gente tem que planejar, fazer o cronograma mais assertivo possível, envolver a equipe e trazer o resultado. Mas simplesmente cobrar, gritar, berrar e simplesmente não trazer a equipe para junto, para sermos um único só, um time só, como teu exemplo que a gente falou do Luiz Henrique, o PSG não tem ego entre os jogadores, entra um jogador, sai jogador e todos eles conduzem da mesma forma, engajados com o mesmo objetivo. Isso vale para uma equipe de futebol, isso vale para uma equipe de vendas, isso vale para uma equipe de projeto, uma equipe de desenvolvimento de software gigante, menor, pequeno, equipes de menor complexidade e baixa complexidade. Se não tivermos envolvidos com liderança servidora, dificilmente a gente vai conseguir engajar essa equipe. Seja cliente, fornecedor, em algum momento você tem que ir para o ganha-ganha. Claro que podemos ser competitivos e a gente vai falar um pouco mais na frente do que é competitivos, mas a competição pela competição só dá problema mental, só dá conflito e possivelmente os resultados dos seus projetos serão fracasso. Bom, e o chefe, né, na liderança tradicional, ele manda, diz, vai lá, é autoritário. E o líder? Ele orienta, ele te diz como fazer, ele diz, vamos lá, vamos juntos. É um parceiro, ele quer estar junto com a equipe, fazer parte da equipe, mas não para mandar, mas sim para direcionar,
para dar o norte, para tentar trazer a equipe para o resultado conjuntamente. O líder está junto com a sua equipe até o fim, seja ela construindo um bom resultado, seja ela no momento de adequação de processo, ou seja ela em maus resultados. O chefe, ele só está para os seus chefes, né? Porque com certeza um chefe acaba tendo um chefe, ou para os seus diretores. Nunca está para a equipe. Ele tá só. A equipe deu resultado, foi ele que ganhou. A equipe deu mau resultado, foi a equipe que foi ruim. Então, nesse momento, em mercado de gestão de projetos, nós não podemos ter esse tipo de situação. O líder é que vai fazer com que os resultados dos seus projetos, dos seus softwares, das suas implementações de obra, elevem o resultado. O chefe, hoje em dia, no século XXI, não dá mais. A gente tem no Brasil, inclusive, uma lei sendo implementada a partir do ano que vem, defendendo cada vez mais menos ambiente tóxico, menos pressão psicológica, assédio moral, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de liderança que tem que ser extirpada, ou você até pode conseguir trazer algumas dessas lideranças para cá. É um caminho muito doloroso, é um caminho onde tem muitos percalços, mas é possível. Dá para você conseguir corrigir, mas primeiramente ele, líder-chefe, precisa querer. E aí o RH das empresas precisam estar preparados para trazê-lo para esse ambiente e aí permitir que ele seja um bom chefe e até os seus gestores de projeto consigam ter projetos servidores. E com esse tipo de liderança, de orientação, de ambiente junto, faz com que a parceria gera um engajamento comum, como a gente deu o exemplo do treinador Luiz Henrique, do Paris Saint-Germain, como o próprio Renato Gaúcho no Fluminense, com o menor faturamento de clube no Mundial de Clubes, levou o Fluminense até a semifinal do Super Mundial de Clubes. Então, sendo um líder servidor, ouvindo, ele ouve também os seus liderados e tenta encontrar um melhor caminho para todos. E como é que é a liderança, pessoal, na era digital? A liderança na era digital, ela está cada vez mais também atrelada à liderança servidora. Se no meio do digital a gente partir para a arrogância, a partir para a ofensa, o que vai acontecer? A gente vai estar acabando mentalmente com aquele funcionário, com aquele colaborador, e isso vai fazer com que o resultado vá para baixo. Nós não temos resultados em ambientes mais assim. Não dá mais. As pessoas saem das empresas por conta dos chefes, não por conta da empresa. Isso é mais de 80% que é só no mundo inteiro. Com a evolução de todo o mercado digital, a gente está transformando o nosso mundo de negócio e o papel da liderança se faz muito importante. É necessário que a gente adapte de forma rápida as nossas mudanças tecnológicas. A gente tem que mudar software, a gente tem que mudar banco de dados, back-end, front-end, muitas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar preocupado com todos eles. E James Hunter nos trouxe isso, né? Como a revolução digital está transformando o mundo dos negócios e o papel de líder se faz de suma importância, se adaptar rapidamente às mudanças tecnológicas e culturais, ou seja, se o mundo está mudando e não dá mais para ser liderança 1.0, gestão 1.0, o líder precisa se adaptar, precisa se higienizar, precisa estudar, se requalificar para que ele consiga conduzir equipes, como diz James Hunter. E nós vamos trazer aqui algumas estatísticas importantes sobre liderança. O uso de tecnologias por esses líderes, o PIB global e rotatividade de pessoas, pessoal. Isso é muito importante, é isso que impacta no meio de gestão de projetos. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem as referências, tá? digitaltalks.com.br, Ernst Young, uma referência como auditoria mundial, e também Human Capital Benchmark, que também traz os dados do PIB global. Bom, dentro dos líderes de tecnologia que vão adotar o uso de novas tecnologias, mais de 92% dos líderes mundiais estão adotando o advento de plataformas adversas,
trazendo ChatGPT, Power BI, trazendo Node, trazendo N8N, cada vez mais tecnologia ajudando o líder para a tomada de decisão mais rápida. Representa no mundo 60% do PIB global, pessoas consumindo com experiências digitais, seja aqui na plataforma do LinkedIn, no Instagram, no YouTube, ou seja, e vários apps que a gente tem de marketplace. O mundo consome muito experiência digital. 60% do PIB está nisso. E é muito importante a gente ter esse cuidado e esse olhar. Porém, olha um dado muito importante. O turnover, ou seja, a pessoa que está saindo da empresa, troca de empresa, a rotatividade é de 12% a 20% num período de 12 meses. É um número avassalador, alarmante, e isso pode aumentar, segundo os estudos da Human Capital. Isso pode acontecer de chegar a 50% de rotatividade. Claro que existe também aquelas pessoas que não têm a inteligência emocional, mas a maioria delas saem por estar assolados, acometidos por doenças mentais, por ter líderes chefes. E aí, se você, no seu mercado de trabalho, você é um gerente de projeto e a sua equipe está sobrecarregada, vivendo num ambiente tóxico, sendo cobradas por cobrança, somente cobrança, não trazendo os dados, não sendo um líder ali, servidor e exemplo, e dizendo vamos lá e vamos tentar trazer um resultado todo mundo junto, o que vai acontecer? Você vai perder a equipe, e a equipe, possivelmente, no mercado de gestão de projetos, por exemplo, vai acabar indo para outro trabalho. Ele não vai seguir com você. E também não vai conseguir gerar o resultado esperado do seu projeto, na obra também. As pessoas precisam ser entendidas, precisam ser ouvidas. Aqui a gente vai trazer um caso muito importante também sobre liderança. Um caso entre a Blockbuster e a Netflix. Claro que muitos de vocês aqui, a maioria já deve ter visto, porque a minha rede do LinkedIn é uma rede um pouco mais de idade mais avançada, igual a minha, eu tenho 40 anos, e tem outros que devem estar assistindo que só vivenciaram o Netflix, que é um mainstream, né? É a rede aí que a gente consegue assistir séries, filmes e muitas outras coisas também. E a Blockbuster era onde a gente fazia isso, mas a gente tinha que alugar e pagar e devolver, rebobinar a fita videocassete. Nós tínhamos que ir até o local, conviver com as pessoas, e às vezes tínhamos que correr horas mais cedo para chegar lá para pegar aquele filme que a gente tanto queria. Mas a gente vai trazer o seguinte case, tá? Deixa eu voltar aqui atrás de novo. A Blockbuster, ela foi engolida no mercado, ela chegou a ter um projeto na mão da Netflix, mas por ter uma liderança autoritária, ela não quis migrar para o mainstream, não quis fazer uma plataforma própria onde já começasse a distribuir alguns filmes ali dentro. O que aconteceu? A Netflix veio e engoliu, e a Blockbuster sumiu do mercado de trabalho em 2 anos após a Netflix ter sido consolidada. Por não ouvir a sua equipe, na época o CEO da Blockbuster, a Netflix dominou o mercado e destruiu, de fato, a Blockbuster. Ela deixou de existir. Hoje, no mercado global, não se tem mais. Até tem alguns vídeos cassete, alguns países, como a Índia, aqui em Portugal você ainda encontra videocassete, algumas fitas, mas não se vende mais, não se tem, globalmente falando, não tem, e a Blockbuster faliu. Outro caso muito interessante, muito importante, foi a Fuji. A Fuji era uma fabricante de filmes para máquina fotográfica e também produzia e produz ainda câmeras fotográficas, câmeras hoje digitais, mas ela antes fazia as câmeras analógicas. Mas o colágeno, que é a matéria-prima fonte para a fabricação do filme que ia conectado das câmeras, serviu para fazer um estudo e criar a maior rede do mundo de cosméticos, que é o Astalif. Ou seja,
que é um dos produtos mais vendidos no mundo da Fuji Cosméticos. A Fuji sai de um cenário que ela podia falir por ouvir os seus cientistas, ouvir a sua equipe, e traz hoje ela para ser o maior fabricante de cosméticos do mundo. Ou seja, ela se manteve globalmente no mercado e saindo do cenário de filmes analógicos, por ouvir, por entender, por trazer os dados para conversar com toda a sua equipe, através de uma liderança totalmente servidora. E quais são os líderes que a gente tem na era digital? Com certeza a gente vai trazer algum deles aqui, mais antigo, mas eu deixei para também comentar um pouco mais, e também, claro, o mercado de futebol, que eu acabo gostando. Sou flamenguista, mas vou reconhecer aqui alguém que não joga no Flamengo. A Mac, né? A Mac ou a Apple, na verdade. A Apple, a gente tem o nosso Steve Jobs como uma liderança não aceita mais dentro da Apple. A Apple, em algum momento, ela precisou ter aquela liderança mais de chefia do Steve Jobs, que já se foi, que nos deixou, mas ele era uma pessoa de extrema dificuldade de comunicação. Ele era uma pessoa que ele achava que somente ele era o inteligente e o resto não. E hoje a Apple se mantém sendo uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e completamente diferente no seu dia a dia de lidar com desenvolvedores, com a equipe de infraestrutura. Por quê? Porque as pessoas mudaram, o mundo mudou. E a Apple também. E a Amazon, pessoal? A Amazon, através do seu líder Jeff Bezos, é tão interessante como que a Amazon foi se construindo e se reconstrói e constrói todo o tempo através dos erros, pessoal. Lá é permitido errar, mas não é o errar para causar um problema sério econômico para a empresa. Não, é o errar e obter o feedback. Eu, usuário final, por exemplo, eu sou um usuário da Amazon, você também que deve estar me ouvindo pode ser um usuário final. E o que acontece? Os erros viram novos projetos, novas possibilidades. Então, um projeto que de repente não deu certo, vira a maior fonte de renda da Amazon, que foi o caso de vender livros pela internet, através do marketplace da Amazon, o Kindle. Então, várias coisas que a Amazon vai produzindo, vai projetando, vai lançando, ela coleta feedback muito rápido. E não só o feedback do mercado, ela ouve toda a equipe de desenvolvimento, de UX, de UI, que está em conjunto e ouvindo muitos, nós, usuários da Amazon. Ela está sempre se preocupando, tentou lançar um produto, coloca no mercado, deu erro, perfeito, quais as oportunidades que esse erro pode nos dar? Então, ela se favorece dos erros ao seu favor e está aí com uma das grandes no mercado. E agora nós vamos trazer grandes inspirações que fez com que eu escrevesse sobre liderança servidora e principalmente é o meu perfil de atuar como Project Manager. Nelson Mandela foi a liderança servidora que coloca o foco no bem-estar da equipe, do planeta não, mas do seu país, em vez de simplesmente impor metas e objetivos. Ou seja, se a equipe estiver satisfeita, a equipe dele de trabalho, se o país conseguir conviver entre todos e com respeito, porque ele foi o presidente no momento que mais assolou o mundo no apartheid, momento esse que venceu o racismo na África do Sul, ele sequer levantava um berro ou algum grito aos seus opositores. Ficou preso mais de 20 anos e liderou uma equipe também de futebol, como se fosse o futebol americano, o rugby, e foi muito sucesso. Ele conseguiu unir o país através dessa equipe e focando nisso, focando no bem-estar, focando numa liderança servidora, onde ele ouvia o seu povo, ouvia essa equipe e tornou a África do Sul hoje um país muito mais
ocidental do que antigamente. Ainda tem problemas, é bem verdade, mas o Nelson Mandela foi uma referência e é uma referência mundial para a paz, tem o prêmio Nobel, inclusive, pela paz. Ele nunca levantou uma voz sequer, um xingamento aos seus opositores. Esse aqui eu não tinha como deixar de falar. Mahatma Gandhi, ele ficou muito tempo preso na Inglaterra e nunca pela violência, e sempre pelo exemplo. Ele não levantou nenhuma arma contra os seus opositores também, e praticava a liderança servidora na essência. E esse acho que é o que mais chegou próximo ali de o 0,1% de Jesus Cristo. 0,1% de Jesus Cristo como líder servidor, o Mahatma Gandhi chegou. E o envolvimento com as pessoas que estavam perto dele era de alto resultado. As pessoas melhoravam ao ouvi-lo, a conseguir ouvir a sabedoria de Mahatma Gandhi, de conseguir melhorar no seu dia a dia, como produtores rurais, como carpinteiros, todos iam próximo a ele e ele convivia e envolvia todos numa sinergia, numa energia comum. Agora, uma liderança do futebol. A gente falou do Luiz Henrique atualmente, falamos também do Renato Gaúcho com o Fluminense no Mundial, e esse senhor aí, o Dorival Júnior, ele leva um time desacreditado, com um elenco muito mais inferior, e foi campeão da Copa do Brasil de 2023 com o São Paulo. Ele sai do Flamengo em 2022, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, porque a diretoria achou que ele não estava bem, por conta de alguns maus resultados, no finalzinho do Campeonato Brasileiro, e ele assume o São Paulo e constrói um time de vencedores. Claro que ele teve ali o Rafinha como principal capitão e representante dele dentro do campo, sim, é verdade, mas o Dorival teve problema na seleção, pessoal, teve, acho que o Dorival Júnior para a seleção brasileira ainda não está preparado o suficiente, mas para clube, ele é uma pessoa que tem a essência, o escutar e envolver as pessoas num ambiente, num objetivo comum só, para um resultado comum. E o Dorival, sim, também conduz, e o São Paulo acabou sendo campeão daquele ano por conta desse método aplicado também no futebol. O Jeff Bezos, como a gente trouxe, ele empodera os seus liderados. Os projetos da Amazon são totalmente autônomos. Se você tem um projeto XPTO, ou de um nome qualquer, de desenvolvimento de uma aplicação qualquer, a equipe tem todas as condições financeiras, técnicas para tomar as autonomias necessárias, através, claro, dos indicadores após colocar em produção. Como que a equipe de UX e UI está vendo, como que os usuários estão vendo aquele produto. Então, claro, eles às vezes são encapsulados, eles ficam em algum momento de aceleração, começa a ter divulgação daquele produto, mas ele empodera todas as equipes de desenvolvimento de software de uma maneira servidora. Ele ouve toda a sua equipe, traz dados, está conjuntamente com seus liderados para fazer com que a Amazon cresça interno e externo. Internamente e externamente. E como que a gente consegue trazer um ambiente colaborativo, um projeto colaborativo com liderança servidora? Bom, primeiro a gente precisa, tem vários pontos chaves importantes que a gente tem que trazer. Promover a colaboração, fazer com que as pessoas se sintam à vontade para colaborar uns com os outros, e aqui eu também vou ser bem polêmico e vou dizer a verdade. As pessoas precisam se gostar. As pessoas precisam se respeitar. Se elas não se gostarem uns dos outros, dificilmente vai ter um bom resultado. Se esse rapaz aqui do canto esquerdo não gostar desse rapaz aqui do canto direito, vai ter algum problema no resultado. Ele vai deixar de falar algum dado importante para ele e vice-versa. E essa aqui também vai acabar sofrendo, porque muitas das vezes ela pode gostar dos dois e ambos não se gostam. Então, a gente tem que, claro, profissionalmente, pensar no objetivo, e dentro do mercado de trabalho nós somos pagos para isso, temos que ser sêniors nesse cenário, mas as pessoas têm que gostar de estar trabalhando neste ambiente, entre essas pessoas. Precisamos gerar uma segurança psicológica, onde as pessoas podem dar feedback uns aos outros,
sem que sejam punidos por dar algum feedback, por trazer alguma solução diferente, por trazer um olhar, um ponto de vista de uma maneira que não seja o rumo, às vezes, que a equipe está tomando. O ambiente precisa valorizar a equipe e individual, valorizar os indivíduos é muito importante, e temos que compor habilidades únicas para que formem um time. Então, às vezes, esse aqui é um cara muito bom de design, esse aqui é muito bom de comunicação, e ela é muito boa de edição visual, por exemplo, essa é a project manager, e essa daqui é a pessoa que escreve como ninguém. Então, a gente consegue unir uma equipe bastante homogênea, mas que principalmente esteja gostando um dos outros. Então, tendo uma equipe que se goste, como é de novo o exemplo do PSG, faz resultados incríveis. E dentro do mercado de trabalho, em gerenciamento de projetos, é a mesma coisa. Nós precisamos ter o ganha-ganha. Implementando o ganha-ganha e tendo segurança psicológica, o projeto vai ser resolvido. Problemas a gente vai ter, sim, claro. Mas como é que a gente resolve? Buscando solução ganha-ganha. Perfeito. Nós tivemos um problema aqui nesse cenário, nesse projeto, onde estamos com 20% atrás do resultado, e nós precisamos agora tomar o rumo diferente. Como que a gente faz esse rumo diferente? Então, nós podemos cancelar o contrato, atingir cláusula jurídica, podemos até, inclusive, dizer que aquele fornecedor não trabalha mais conosco, e o porquê, mas é fundamentalmente importante nós dizermos o porquê, porque ele não está condizente com o nosso ambiente colaborativo, ele não está condizente com o processo nosso de trabalho, perfeito? E assim a gente consegue ter um projeto mais colaborativo, com uma liderança muito mais salutar e saudável para os seus liderados. E quais as estratégias que a gente deve utilizar no meio de comunicação para que a gente consiga promover esse ambiente? Então, é muito importante a gente definir objetivos de cooperação. Cooperar, ou seja, eu faço uma competição colaborativa, onde todas as pessoas, essencialmente, seja a pessoa da limpeza, ao QA, ao pedreiro, ao engenheiro civil, ao engenheiro elétrico, todas as pessoas no projeto, e no caso de empresas, são importantes, elas precisam ser ouvidas. E quando a gente diz ouvidas, não é tomar decisão pautada nas vontades. Nós temos que entender as pessoas e comunicar, olha, entendi o seu processo, aqui na empresa a gente não consegue adequar essa nova arquitetura, mas a gente vai tentar trazer algumas soluções que consigam contemplar uma das suas necessidades. Então, sempre a gente tentando suas necessidades, estão entendendo? Não vontades. A gente precisa promover um ambiente que seja diverso e de inclusão, com todas as pessoas envolvidas. Se você é uma pessoa deficiente, se você se identifica de LGBTQIA+, todas as pessoas têm que ser envolvidas no projeto, no trabalho, independentemente da sua escolha social. Ela tem que ser levada em consideração as suas habilidades e seus conhecimentos técnicos, e precisam ser treinados, direcionados e orientados para que melhorem cada vez mais dentro do mercado de trabalho. Precisamos criar espaços para discussões abertas entre a equipe, entre as equipes do projeto, entre as pessoas, e que esse ambiente seja saudável, que não tenha fofocas, não seja aquele ambiente, como a gente veio trazendo, tóxico, que seja leve, que as pessoas tenham coragem, tranquilidade. Sabe aquela pessoa que vai para o trabalho feliz e volta feliz? É esse ambiente que a gente tem que buscar, porque as pessoas tenham vontade de estar uns com os outros no trabalho. Eu sei que é difícil, muitas das vezes as equipes são gigantescas, muitas das vezes as empresas só têm chefes e os líderes acabam ficando para trás, mas é possível sim, a gente já viu várias empresas conduzindo dessa forma e mudar também. A Apple, ela era tradicional e passou a ser liderança servidora. Então, no seu ambiente, no seu projeto, no seu trabalho, na sua empresa, é possível e eu consigo ajudar a fazer isso. Mas muito importante, para eu ajudar, o principal, o dono da empresa, o diretor da empresa e as pessoas envolvidas precisam comprar esse ambiente, precisam querer estar nesse novo ambiente servidor.
onde cada um ajuda, né? Então, dentro lá do Banco Carrefour, a gente tinha esse ambiente onde eu trabalhei lá 1 ano e 4 meses, a gente conseguia ter multidiversidade entre todos nós, onde todo mundo era ouvido e conseguia ali trabalhar, mesmo na forma digital, como vocês podem ver ali na foto, e também com alguns prêmios que nós fomos premiados, que eu pude ajudar na migração da ferramenta do Gira para o Kanbanize e outras, né? Hoje não faço mais parte, boa parte das pessoas aqui já não estão mais lá, assim como a Thalita e o Edson também, o Vidal ainda está lá, Vidal agora está na posição da Thalita. Então, tem algumas pessoas aqui interessantes que o mercado de trabalho foi absorvendo em outras empresas. E como que a gente traz alta performance com liderança servidora no meio da era digital? Essa é uma pergunta importante. Vamos lá. Aqui a gente precisa impulsionar o desempenho da equipe. Não é simplesmente falar para o coleguinha, né, para o nosso liderado, João, olha, você não fez deploy há 2 dias. Não. João, eu percebi que você não fez deploy aqui há 2 dias. O que está te impedindo que a gente pode te ajudar? Ou seja, você está colocando a mão para ele atravessar o obstáculo. Adotar uma mentalidade de aprendizagem contínuo, onde a empresa fornece treinamentos, onde as pessoas também treinam outras. Isso faz com que você tenha um ambiente mais leve, onde todo mundo está aprendendo com todo mundo. Sempre tem alguém para ensinar algo a alguém. E no meio de um projeto, mesmo que de alta velocidade, as pessoas precisam ensinar uns aos outros até para homogeneizar o conhecimento e você acaba gerando mais engajamento, mais conhecimento de um dos outros. Cultura de feedback construtivo constantemente. É importante se resolver os conflitos de forma imediata. Você não pode esperar passar 1 semana para resolver um conflito. Tem que chamar a pessoa para tomar um café virtual ou digital para entender o que aconteceu, por que houve aquele conflito. Se o conflito for destrutivo. Se o conflito for construtivo, você tenta só resolver se tiver algum calor, alguma questão mais abalada por um sentimento mais de nervosismo. Se não houver sentimento de nervosismo e foi construtivo, vida que segue, construtivo e constante. Compreender as demandas e desafios da era digital capacita a sua equipe para enfrentá-los. É importante a equipe saber o que ela vai desenvolver, o que ela vai entregar. Se ele não sabe o porquê do que ele está fazendo, dificilmente ele vai estar engajado. Ele precisa fazer sentido nas coisas que são colocadas para os desenvolvedores, para as pessoas no meio de marketing trabalhar. Qual é o briefing? Qual é o requisito? Qual é o escopo do que eu vou trabalhar? Promover a inovação encoraja a busca por soluções criativas e emergentes. Hoje o mercado de trabalho em gestão de projetos está muito conectado com a inteligência artificial para ajudar na análise de indicadores. Você conecta o Gira com o Power BI, o Fabric, o ChatGPT e o N8N, que ele vai fazendo análise o tempo inteiro e ajudando, inclusive com o Azure DevOps, conectado ao pipeline, de acordo com os deploys, de acordo com os bugs que são apresentados. Então, você vai trazendo soluções para também fornecer tomada de decisão e um dia a dia mais fluido para a equipe de desenvolvimento. Aprendizado com erros, incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional do time. Lembra o exemplo da Amazon, que erra no projeto e através desses erros, 80% dos projetos coletam feedback, 80% dos projetos da Amazon fracassam e 20% dão certo, mas esses 80% entram dentro dos 20%. É o famoso Pareto 80-20. Então, nós precisamos também aprender com os nossos erros dentro do projeto e fazer com que esse erro vire uma assertividade, vire um acerto. E aqui eu deixo alguma mensagem final, né? Líderes se concentram em apoiar e capacitar as suas equipes. Tenham foco em adaptar rapidamente as mudanças tecnológicas e de demandas do mercado. A escuta é altamente ativa frente às ideias dos seus liderados e não são descartáveis. Você entende o ponto de vista, avalia, leva para você, para a sua mesa, para o seu escritório, para a sua sala de trabalho e depois você pondera se aquela solução pode ou não ser implementada. Nunca de forma imediatista,
Porque você, indo para o imediatismo, você deixa de ser líder servidor e está indo para a chefia. Você precisa entender se aquela solução atende à necessidade do seu colaborador, da equipe, do projeto e do contexto que está inserido. E dentro do próprio Banco Carrefour, dentro do que eu faço no meu dia a dia, eu implemento com as conexões através de OKR, trazendo do objetivo estratégico, resultado-chave, a meta, qual é o foco, qual é o trimestre que está sendo envolvido e defino o Key Results. Para ser trabalhado isso, não só no Banco Carrefour, como em os lugares que eu trabalhei, como na CIBS e também na última empresa e também dentro das minhas aulas, porque eu sou docente como professor e eu tento levar um pouquinho disso conectado para os meus alunos. Qual é o objetivo da aula de hoje? O que a gente espera alcançar? Os inputs e outputs, mas eu defino um OKR, não especificamente com metodologia de OKR para dar aula, mas eu trago o OKR para dar aula e eu levo isso para eles. No final do dia de hoje, a gente tem que sair com isso e isso. Esses são os nossos Key Results. Gestão de problemas através do Business Agility, com Education mais Practication. Nós temos que treinar, é o famoso treina e joga, né? Treina e joga. Como é que a gente joga? Levando e colaborando e conectando feedback com com a nossa equipe, com a empresa, com as áreas envolvidas. Então, preparamos, treinamos muito fortemente e vamos para a prática. E métricas como prática, né? A gente traz muito o método PDCA para trazer análise de indicadores o tempo todo, mensal, semanal, por semestre, por ano. É importante que a gente avalie todos os indicadores, seja indicadores ágeis, seja indicadores de crise, seja indicadores de manutenção. E na sua empresa, eu ajudo a você conseguir conectar tudo isso nesse ecossistema de gestão de problemas e gestão de projetos, ágeis ou híbridos. E a gente tem muito desafio. Nós precisamos conseguir superar esses obstáculos, precisamos conseguir atravessar esses obstáculos. É difícil, mas se através da liderança servidora é mais fácil. Porque senão, como é que vai ficar o gerente de projeto? Ele vai resistir à mudança ou o colaborador. Ele pode, se você está num ambiente de chefia, ser pressionado por resultado imediato e não necessariamente você tem as condições tecnológicas para conseguir ou soluções fabris. Falta de compreensão por parte da equipe, que muitas das vezes as pessoas elas vivenciaram por muito tempo com líderes de chefia, não estão acostumados a atuar com liderança servidora. E existe uma necessidade de equilibrar a autoridade com a abordagem mais servidora. O líder ele tem a sua autoridade, tem a sua hierarquia, mas ele está atuando agora de uma outra forma, onde todo mundo é responsável, tem autonomia para conseguir conduzir o seu dia a dia de trabalho. E estratégia para superar são importantíssimas, pessoal. Envolver a equipe na tomada de decisões é fundamental. Comunicação eficaz para mostrar os benefícios do porquê que a liderança servidora precisa ser praticada dentro da empresa e dentro do projeto. Fornecer treinamento e recursos e desenvolver as habilidades não só do líder, mas todos os liderados também precisam praticar a liderança servidora. Demonstrar consistência e compromisso com todos, horário, treinamentos, estar com todo mundo, mostrar que eles são parte desse ecossistema, que uma necessidade dele será levada em consideração, sim, que ele é um membro importante desde o estagiário ao CEO da empresa. E qual foi a nossa fonte de inspiração? Foi através do livro do Jaime Hunters, O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança, e também Depois de Volta. Ele era um líder comercial e administrador do mundo inteiro, global, e ele resolve ir para o monastério. E ali vale a pena vocês lerem como que ele muda da sua primeira vez. Mas aí ele não consegue dar certo, não consegue aplicar. Ele volta de novo ao monastério. E aí o executivo fala de como que a liderança está no dia a dia, o trabalho em equipe. E aí dali, da sua segunda volta em diante, ele se torna um outro líder e começa a desenvolver as suas equipes de trabalho de uma forma diferente, semelhante, claro, guardando as suas proporções do que aconteceu na Apple.
Então, eu vou deixar aqui uma fala muito importante, aqui a Thalita trouxe naquela época, mas eu preferi passar direto para mim. Se você quiser ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar o seu último limite e, claro, dar o melhor de si. Isso é fala de Ayrton Senna que eu trago para minha vida, mas não quer dizer que você tem que superar a pessoa a todo custo. Não. Você pode estar até com a razão, mas em alguns momentos é necessário você recuar, dar um passo para trás e tentar levar a pessoa para um outro ponto de vista, os seus liderados, os donos da empresa, para que de fato você consiga buscar o seu resultado e juntos, aí sim, a equipe precisa junto buscar o seu último limite e dar de si para ter o resultado final do seu projeto. Bom, tá aqui o meu LinkedIn, vocês podem apontar na tela para esse vídeo. Vamos se conectar, vamos trocar ideia. Se você estiver precisando de um Project Manager que consiga trazer todo esse ecossistema para projetos ágeis, para projetos híbridos, desde a concepção estratégica, como que você monta uma equipe de produto, como que você monta o delivery de produto, estou à sua disposição. Vamos trocar essa ideia, um café virtual. Basta um clique você me chama, Carlos Alexandre Júnior no LinkedIn, me procura lá, me chama na mensagem no privado, que a gente pode estar ajudando a você numa consultoria, no mentoring, num coaching ou através até de um contrato de trabalho. Tamo junto, muito obrigado, é isso!